Amados de meu Deus, boa noite. Estamos no 4º dia dessa campanha de Daniel, a campanha mais poderosa do ano, para acelerar as bênçãos de Deus na tua vida, para causas que estão emperradas, para causas impossíveis que para Deus não é impossível. Eu te convido agora a participar dessa campanha que nós começamos na segunda-feira e você está aqui firme e forte. Hoje nós vamos falar de uma palavra muito poderosa, por isso eu quero que você já pegue sua Bíblia. Mas antes disso, eu quero dizer que se você está aqui, Deus tem grandes planos para a tua vida. Muitos de vocês estão me mandando mensagens para falar assim: Renatinha, tem uma batalha espiritual se levantando. Nesses últimos dias, coisas têm acontecido. O levante tem sido maior, uma opressão grande. E eu posso falar uma coisa para você, meu amado, minha amada? Se isso está acontecendo na tua casa, na tua vida, se você está tendo alguns levantes, algumas situações que estão vindo para te desanimar, para te trazer angústias, é porque a tua vitória ela vai ser grande. É porque a tua vitória vai ser maior do que você imagina. Você tem buscado a Deus, nós estamos aqui levando todos os pedidos de oração no altar dele, que é o único que pode resolver as nossas causas, que estão com os olhos voltados para nós. E essa campanha de Daniel, ela é tão importante, porque nós estamos aqui em oração, assim como Daniel esteve, por 21 dias de oração. Então, o intuito dessa campanha é fazer com que o céu libere as nossas bênçãos. Assim como no mundo, na vida de Daniel, no primeiro dia que ele já tinha orado, a bênção já tinha chegado para ele, muitas orações que você já fez para o Senhor já foram atendidas. Muitas bênçãos já foram destravadas no mundo espiritual. E nós estamos aqui para tomar posse, para fazer com que a nossa bênção seja concedida, porque existe uma batalha espiritual. Só que quando a gente permanece firme em oração, quando a gente persiste na oração, nós aprendemos que Deus coloca anjos para liberar as nossas bênçãos. Você já faça o teu pedido de oração. Eu não sei se você já fez. Pegue um caderno, uma caderneta para você escrever os teus pedidos de oração. Coloca todas as causas para a tua vida. Motivos de causas financeiras, coloque isso. Para quitação de dívidas, para provisão, para dinheiro inesperado, para bênçãos financeiras, para que Deus destrave dinheiro que possa estar retido, para que você tenha restituição. Não esqueça de pedir pela sua saúde física, pela sua saúde mental, pela proteção da tua família, pela proteção da tua casa, pela bênção do Senhor nos teus negócios, no teu emprego, no teu trabalho. Você pode pedir por venda, por clientes. E peça também pela tua área espiritual. Peça mais intimidade com Deus, peça mais intimidade com o Espírito Santo, peça discernimento para que você consiga escutar a voz de Deus cada vez mais. Porque pensa comigo, estamos vivendo as nossas vidas, trabalhando, buscando a Deus cada vez mais, mas quantas vezes o Senhor não fala com a gente no nosso dia a dia? O Senhor, Ele fala com a gente desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. É que muitas vezes nós não estamos sensíveis à palavra de Deus. Muitas vezes nós não estamos com discernimento espiritual suficiente para entender o Senhor nos direcionando, nos mostrando o caminho, trazendo discernimento sobre as situações. Pensa comigo, meu amado. Quantas pessoas que Deus já deve ter pedido para você se afastar? Quantas pessoas, quantas situações Deus já tocou teu coração falando assim: meu filho, não faça isso, não se aproxime dessa pessoa, não permita que essa pessoa frequente a tua casa, eu não quero você andando nesses ambientes. Só que muitas vezes nós ficamos cegos espiritualmente. Por isso eu quero que você comece a pedir com o teu espírito, para que Deus abra teus olhos, para que Deus tire as vendas dos teus olhos, para que você seja capaz de identificar as situações, as pessoas que te rodeiam, para que Deus mostre para você quem quer o teu bem, quem você deve estar junto nesses momentos. E preste muita atenção. Uma das coisas mais importantes que você vai fazer nesse momento de 21 dias de oração pelas causas, das tuas causas, você não vai contar nada para ninguém sobre as bênçãos que você está pedindo. Você não vai contar nada para as pessoas quais são os pedidos de oração que você tem. Você não vai abrir o coração.
Você não vai contar para as pessoas o que vai acontecer na tua vida, qual que é a bênção que você orou, que você está pedindo para Deus e que você sente que Deus vai te dar. Não tenha essa ingenuidade. Eu sei que você é uma pessoa pura, de coração bom. Muitas vezes você acaba querendo compartilhar as bênçãos do Senhor, coisas que vão chegar para a tua vida sem antes ter chegado. Mas eu peço para que você segure. Não conte essas coisas, porque nosso Deus, ele é muito maior, ele nos protege e nos guarda, mas existe uma coisa chamada inveja. Existe olho gordo. E essa semana eu tenho inclusive recebido mensagens de pessoas que têm mostrado situações na própria casa de que é sinal de inveja. Quando começou a chegar um monte de inseto, um monte de formiga, um monte de opressão, a pessoa começando a se sentir mal em certos ambientes, sentindo inveja, sentindo que está tendo uma coisa sobre pessoas estarem invejando ali, às vezes não é nem o que ela tem, muitas vezes é o que ela é. E posso te falar uma coisa? Pessoas invejam até a fé das pessoas, sabia? Você já deve ter se deparado em alguma situação onde você conta o quanto você confia em Deus, enquanto vai dar certo. Tem pessoas que torcem o olho, tem pessoas que torcem o nariz pensando assim, nossa, mas de onde você tem tanta confiança assim? Olha onde você está hoje. Nossa, tem que ter muita fé em Deus para acreditar que essa situação vai mudar. Até nisso, a gente tem que tomar cuidado sobre as coisas que a gente conta. Então, não comente nada com ninguém, feche a sua boca sobre as bênçãos que Deus vai trazer para você. Você vai contar só quando tiver acontecido. Você vai dar esse grande testemunho para honra e glória do Senhor, mas tem muita gente maldosa no mundo. Tem pessoas que não torcem por você. E Deus, ele tá te protegendo, mas eu não quero que você seja um cordeiro nessa situação, que tenha inocência, não. Nessa situação, você vai ficar esperto, você vai ser uma pessoa esperta. Você vai guardar até que a sua bênção aconteça, porque o Senhor é contigo. Você é uma pessoa de coração puro. Você é uma pessoa que está aqui buscando a Deus, não é só pelo que Ele pode entregar para você, é pela pureza do teu coração. Cada dia mais, todos os dias, comece a pedir assim para o Senhor. Senhor, purifica meu coração. Senhor, purifica a minha mente, Pai. Purifica a minha alma, purifica o meu espírito, purifica os meus pensamentos. E Deus vai começar a purificar cada vez mais. E cada vez mais Ele vai começar a te dar entendimento sobre as situações, sobre as pessoas, para que você esteja sempre em alerta. O apóstolo Paulo mesmo diz: a nossa luta não é contra pessoas, é contra principados e potestades, e nós não vamos dar brechas para o inimigo atuar, para ele agir na nossa vida. A gente está aqui buscando Deus juntos, fazendo esse propósito tão poderoso. Eu tenho certeza que Deus, ele já começou a destravar tanta coisa na tua vida. Eu tenho certeza que Deus tem oração hoje que você fez, que você colocou na tua caderneta de oração, que Deus já respondeu. Tem tanta coisa que você já pediu, que Deus já falou assim, meu filho, tá liberado, a cura tá liberada, a causa tá ganha, a restauração ela já foi liberada, já foi decretado no céu, a tua provisão financeira já foi decretada, tua dívida já foi cancelada, quem estava te perseguindo não está te perseguindo mais, a cura do câncer já foi decretada, foi liberada, muitas coisas já foram destravadas no mundo espiritual. Pessoas estão sendo convertidas através dessa nossa campanha. Filhos voltando para casa, filhos restaurados, filhos tendo um encontro com Jesus, maridos restituídos, esposas voltando para casa. Deus, ele está fazendo tanta coisa. Você só deve permanecer firme na tua fé, com muita confiança em Jesus, muita confiança em Deus, porque muitas vezes na Bíblia a gente já viu isso. Meu filho, minha filha, que seja feita conforme a sua fé. A grande chave da resposta de Deus é a nossa fé. Nós, como os cristãos, nós nos movemos pela fé. A gente não precisa ver para crer. O nosso próprio pai, quando esteve aqui, disse: se você tiver a fé de um tamanho de um grão de mostarda, você manda aquele monte daqui para lá e ele vai. Um monte, uma montanha. Olha a chave que Deus nos deu. Pegue a sua Bíblia agora, tem uma chave muito grande nessa palavra de Deus que eu vou falar para você. Meu filho, minha filha, eu quero muito que você tenha o costume de pegar a tua Bíblia. Eu sei que você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa entregue ao Senhor Jesus, Jesus é o centro da tua vida. Você está aqui por conta disso, não é só por conta das bênçãos do teu Pai, é pelo que Ele é, pela presença dEle, porque Ele está falando com você.
E Deus tem grandes planos para você, nunca duvide disso. Eu quero que você pegue a tua Bíblia, porque nós temos que ter o costume, eu quero que você tenha esse costume, aprenda agora isso, a pegar a palavra de Deus. Isso aqui, meu filho, é a palavra de Deus sem filtro nenhum. Isso aqui é a própria palavra de Deus sem filtro. Deus fala poderosamente com a gente através dessa palavra. Eu quero sempre que você esteja buscando Deus através de pessoas, de pregações, de palavras. Glórias a Deus por a gente ter tanto acesso a tantas pessoas abençoadas que ajudam a gente na nossa caminhada com Cristo. Mas isso aqui foi direcionado pelo próprio Senhor. Isso aqui não tem filtro nenhum, não tem viés sobre a gente. Nossa, será que eu entendi? Será que foi o pastor que quis dizer dessa forma? Talvez o padre tenha dito isso, eu entendi desta forma, mas isso aqui, quando você lê, o próprio Espírito Santo de Deus te traz o discernimento que ele quer te trazer. Por isso que eu quero tanto que você comece a buscar isso daqui. Lê a própria Bíblia, que seja um versículo por dia, que seja um versículo, aquilo ali é a tua primícia do dia. Quando você acorda já lendo a Bíblia, já buscando a palavra de Deus, você está dizendo assim: Senhor Jesus, meu Pai, meu Deus, eu te entrego a primeira porção do meu dia, eu te entrego a primeira parte do meu dia, esse aqui é o dízimo do meu dia, é a primícia, é os 10% do dia que eu vou viver, eu passo ele com o Senhor, mesmo que seja à noite, não tem problema, você está aqui buscando, é o horário que você pode buscar Deus, mas pegue a tua palavra, se você tem a sua Bíblia aí, abre agora em Reis 3, capítulo 3, versículo 5, é uma palavra poderosa sobre Salomão. O título é: o Salomão, ele vai fazer um pedido aqui para Deus. E eu quero que você abra a sua página, porque eu quero te ensinar uma das coisas mais poderosas do mundo espiritual, do reino de Deus, de viver as promessas do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui mudou minha vida. O dia que eu fiz essa oração com base nessa palavra de Salomão, a minha vida se transformou. É um grande testemunho de onde Deus me tirou. E isso aqui veio por conta desse grande ensinamento dessa palavra que eu quero muito que você aprenda isso hoje. Você vai levar isso que eu vou falar para você para a tua vida. Você nunca mais vai esquecer e você vai fazer isso junto comigo agora. Nesse capítulo, Salomão ele estava se aliando ao faraó rei do Egito, casou com a filha dele e o povo chegava até Salomão para pedir para ele discernimento, para pedir justiça, e Salomão ele amava o Senhor. E ele andava de acordo com os decretos de seu pai, Davi. E o rei Salomão, muitas vezes, ele precisava começar a tomar decisões sobre a vida das pessoas, sobre o que fazer. Era ele que ia decretar o que seria feito. E aquilo deu uma preocupação tão grande para ele, porque ele queria ser justo. Ele queria ser capaz de agir com justiça, com a justiça do reino de Deus. E como ele, que era um homem que não tinha experiência em praticar a justiça, fazer com a mesma sabedoria de Deus, como ele faria isso? Então ele foi ao Senhor, e o Senhor apareceu em um sonho em Salomão, e falou assim: Salomão, peça-me o que quiser, que eu vou dar a você. E o Salomão respondeu assim, lá no capítulo 3, versículo 6, Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantivestes grande a bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta ao teu trono. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você nessa parte é que assim, o Salomão ele fala: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, justo e reto de coração. Muitas das coisas da história do rei Davi, além dele ter derrotado Golias, além dele ter sido um homem de fé, um rei segundo o coração de Deus, que buscou a Deus diante de todas as coisas, o Davi teve muitas falhas. O Davi, ele teve muitos pecados, ele teve muitas situações que ele não foi fiel ao Senhor ali. E ele pagou por todos eles. Mas ainda assim, eu quero que você saiba que o rei Davi, ele é lembrado como um servo fiel, um homem justo e reto de coração, ou seja, os pecados que você teve, as coisas que você fez que desagradaram a Deus, Deus ele perdoa. Quando você pede perdão, quando você se arrepende genuinamente, Deus ele perdoa você. E você não é lembrado mais por conta deles. Assim como o apóstolo Paulo não é lembrado por ter sido um assassino. Nem Moisés é lembrado por ter sido um assassino. Nunca. Eles são lembrados. Moisés escreveu os 10 mandamentos. Ele é lembrado por isso. Por ter feito uma das maiores missões dessa terra. Ter ido lá,
tirado todo aquele povo da opressão, ter entrado na Terra Santa, ter participado de quando ele abriu o mar, Deus abriu o mar no meio, ali que ele estava. E o apóstolo Paulo é lembrado por todas as cartas e tudo que ele fez nessa história tão poderosa. E aqui ele continua: agora, Senhor meu Deus, fizestes o teu servo reinar em algum lugar de meu pai Davi, mas não passo de um jovem e não sei o que fazer. Estou aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem morte de inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. E darei a você um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a tua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como teu pai Davi, eu prolongarei a tua vida. Olha isso, que chave poderosa. Salomão pediu sabedoria, Deus acrescentou riqueza, Deus acrescentou fama, Deus fez ele o homem mais rico que já pisou nesta terra, porque ele foi humilde, manso de coração, e ele pediu algo tão poderoso que não era para ele, era para servir teu povo, era para servir com justiça, era para ser justo com as pessoas, era para aprender a discernir entre o bem e o mal, e o Senhor se agradou tanto disso. Por isso eu quero falar com você agora, meu filho, minha filha. Coloque sabedoria na tua lista. Coloca sabedoria. Nenhum de vocês vai sair daqui sem ter pedido por sabedoria. E nós vamos fazer essa oração agora, porque isso vai alegrar o coração do Senhor. Porque o Senhor reconhece um pedido humilde, um pedido justo, um pedido que não é só para o teu próprio bem. Você tem ideia do quanto a sabedoria que Deus vai te dar vai ajudar você a servir ao próximo, a ajudar o próximo, a ser uma pessoa que vai andar cada vez de forma mais reta, mais justa e mais obediente no Senhor, que foi exatamente o que Salomão faz aqui, quando o Senhor diz: se você me obedecer, andar nos meus caminhos, obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, eu prolongarei a tua vida. Que Deus prolongue nossa vida agora. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu agradeço, Pai, pela vida dessa filha amada, desse filho precioso, essa mulher rara, esse homem de valor, Pai. Eu te apresento essa vida, Pai, e eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui orando por ele, por ela. Vem protegendo a tua casa, a tua família, Senhor. Derrama teu sangue precioso de Jesus sobre eles agora. Senhor, nós te agradecemos por atender todos os pedidos que eles anotaram nas cadernetas. Pai, eu te agradeço por atender cada causa, cada petição, e eu sei que o Senhor fará isso com o maior prazer, Pai, porque o Senhor é o Pai mais bondoso que nós poderíamos ter, o Pai mais maravilhoso dessa terra. Toda honra e glória seja dada ao Senhor, Senhor. Eu te peço sabedoria, Pai, para todos nós. Sabedoria acima de todas as coisas, mais do que qualquer pedido, Pai. Sabedoria para que a gente possa sempre ser pessoas justas, obedientes, que buscam o teu caminho. E para que a gente possa sempre honrar o teu nome aqui nessa terra, Pai. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Caiam por terra agora todos os inimigos de Deus, sejam reduzidos a nada. Seja lavado e restituído pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Fique em paz, meu filho. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu amo você, eu amo a tua vida, eu amo como você busca Cristo e a tua fé, ela é linda. Que Deus te guarde e te proteja em nome de Jesus. Coloca aqui teu nome para eu saber de onde você está falando. Coloca teu nome, a tua cidade, eu vou ler todos os comentários. Eu quero saber quem está caminhando com Deus junto aqui nessa campanha. Que Deus te abençoe.